Pessoal, tudo bem? Adolfo Duarte aqui, abrindo uma live onde vamos ter uma conversa muito interessante, esclarecedora com o grande Regis Chachamovich, falar sobre a psiquiatria metabólica. Oi, Renine, boa tarde. Quem mais chegou? Maria das Graças, Marta, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Já vamos começar a nossa live com o Regis para falar sobre a psiquiatria metabólica. Vocês não sabem o que é isso, vão descobrir hoje. Mas eu garanto para vocês que é alguma coisa de interesse de todos e que vai trazer para vocês um horizonte diferente sobre as doenças psiquiátricas, sobre os tratamentos para as doenças psiquiátricas, e eu tenho certeza que vai ser esclarecedor para todo mundo, tá bom? Então estou esperando só o Regis chegar. Tá sem áudio aí? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Mandei escrito aqui. Sim, obrigado, Mônica. Vânia também, obrigado. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Martinha. Oi, Carlinha. Boa tarde. Perfeito, tá bom. Que ótimo. Então, esperando aqui o Regis chegar, vou mandar aqui o convite para ele, né? Para a gente poder começar o nosso bate-papo. Regis, eu mandei um convite, talvez já esteja aí. Então, eu aceito aqui para você se juntar a mim. Agora é só a gente pedir para o Instagram funcionar, pessoal. Às vezes a gente tem dificuldades com isso, vocês sabem disso. Quem acompanha as lives aqui já viu, né? Mas vamos ver se dá tudo certo. Entrar ao vivo com o Regis. Nada ainda. Regis, está aparecendo para você aí o convite, irmão? Aceitei entrar. Já aceitei 3 vezes aqui. De vez em quando é assim. Essas coisas de Mark Zuckerberg. Deixa eu ver. Nada ainda. Tentar novamente, pessoal. Disse aqui que não pôde participar. Vou convidar de novo, Regis. Vê se você recebeu o convite aí, irmão. Bom dia. Agora? Aí, Grande, Regis, tudo bom, cara? como é que tá? Tudo certo? Tudo em paz, meu velho. Tudo em paz. Já estava aqui com medo de não entrar, cara. Tem dia que esse Então, treco não funciona. não funcionava? Agora funciona. Rapaz, tem dia que ele não quer funcionar, tem dia que ele está de marcação com a gente, mas é porque a gente vai falar coisas muito disruptivas Aí, e alguma conspiração não quer que a gente fale. nós vamos assim mesmo. Vamos lá. Regis, antes de tudo, agradecer você por ter aceito o convite, tá bom? E vou te pedir para se apresentar aí para o nosso público. Fala um pouquinho de você. Beleza. Não, primeiro, obrigado pelo convite, né? Fazia tempo que a gente estava tentando fazer, né? Agora funcionou. Agora saiu. Então, meu nome é Regis Chachamovich, eu sou médico psiquiatra e psicanalista também. E trabalhei durante a primeira metade da minha vida profissional, vamos dizer assim, né, com a psiquiatria, aquela tradicional, né? Aquela que a gente aprende na faculdade de medicina, aprende na especialização em psiquiatria e tenta praticar. Com psicoterapia, com uso de medicações e acumulando uma frustração crescente com o que eu via na prática. Assim. Sem muita ferramenta para oferecer, muitas pessoas não melhorando pouco, até que há mais ou menos não, há 11 anos eu descobri que existia dieta low carb, que era algo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? Faculdade, residência, longe disso. E durante alguns anos estudei aquilo avidamente, porque fiquei encantado por aquilo, mas entendia que aquilo tinha uma aplicação na saúde
que até então eu achava que era saúde metabólica, obesidade, diabetes e outras coisas relacionadas, hipertensão, enfim, doenças cardíacas. Até que lá por 2019 eu descobri que existia também uma aplicação disso na saúde mental, quando descobri o uso da cetogênica, da dieta cetogênica, no tratamento de doenças psiquiátricas. E aí, de lá para cá, minha vida profissional tem sido basicamente estudar e praticar essa área da psiquiatria que hoje a gente chama de psiquiatria metabólica. Sensacional, cara. Olha, eu vou te contar um negócio, Ed. O dia que eu vi o teu perfil pela primeira vez, eu fiquei muito feliz, cara. Porque até hoje eu só vi dois caras falando disso. Você e um outro que eu não me lembro, porque o que parou para focar nisso foi você. E assim, eu brinco com isso há muitos anos, porque eu sou um clínico geral, dedicado à prática ortomolecular desde o início, então nunca fiz outra coisa. Só que eu atendo de forma generalista. Apesar disso, a psiquiatria eu diria que é a minha segunda área de maior interesse. Eu sempre estudei muito sobre o tema, mas nunca me tornei especialista como você. Mas percebia que a gente podia fazer muito mais. E há muito tempo, eu uso os recursos da ortomolecular, por exemplo, para favorecer uma medicação funcionar direito, né? Que às vezes o pessoal não olha para isso, ou até muitas vezes para não precisar de uma medicação. Então, quando eu vi você falando disso, cara, eu fiquei uma felicidade danada. Quando eu vi que você estava no meio da turma da rebelião, aí eu fiquei mais feliz ainda. Então, eu queria que você falasse para o pessoal um pouquinho, Regis, sobre justamente isso. Onde é que entra esse aspecto metabólico na psiquiatria? Porque eu sei que para a turma, o mais comum é ver o psiquiatra passador de remédio, né? E Isso. se não funcionou tão bem, aumenta a dose, né? Mas fala um pouquinho sobre isso, é. É engraçado porque assim, né, a psiquiatria virou sinônimo, basicamente sinônimo de prescrição de remédios. Até pode ser com outras coisas junto. Ah, seria bom fazer uma atividade física, seria bom ter uma dieta balanceada, mais frutas, mais vegetais, enfim. Mas o remédio está lá, né, como pilar do tratamento, né? E é bem como tu disse, eu uso o remédio, não funcionou, a gente aumenta a dose, não funcionou, a gente associa um segundo remédio, porque já chegou na dose máxima daquele. Funcionou por um tempo, daqui a pouco parou de funcionar, a gente aumenta a dose do segundo remédio, assim a gente vai. É quase como um cachorro correndo atrás do rabo. A gente nunca chega onde a gente quer chegar, ou muitas vezes não chega, né? É verdade que tem pessoas que melhoram muito com os remédios e ficam bem, e isso acontece. Mas não acontece com tanta frequência quanto a gente gostaria que acontecesse, né? E nem com tanta frequência quanto a gente aprende que acontece. E Daí vários. isso é decepção, né? Exatamente, exatamente. Porque, assim, é uma dissonância entre o que a gente aprende durante toda a especialização em psiquiatria, e eu falo brincando, que não é brincando, eu fiz a minha residência em psiquiatria no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é tida como uma das 3 melhores especializações em psiquiatria do Brasil. E de fato é. Era, pelo menos na época, eu acredito que continua sendo, pelo menos continua sendo uma das melhores. Então, eu praticava aquilo que eu aprendi lá. E o que a gente aprendia é que aquilo era muito eficaz. E o que a gente começou a ver na prática é que aquilo não era tão eficaz quanto a gente aprendia. Um número enorme de pessoas não melhorava. E aí eu vivia no consultório sozinho com essas pessoas pensando, bom, o que eu tenho mais para oferecer? Vamos para o segundo remédio. A gente vai estudar pelas diretrizes sociais, está lá, o que a gente usa de primeira linha de remédio, o que a gente faz depois, não funcionou, a gente vai para uma segunda classe, associa um remédio de uma outra classe, assim a gente vai. Tudo isso com um paradigma, com um entendimento de que o que está na base dos transtornos psiquiátricos são desbalanços na função de neurotransmissores. Essa é a teoria que embasa grande parte do que se faz em termos de tratamento. Neurotransmissores como serotonina, dopamina, noradrenalina, glutamato, GABA e tem outros, né? E os remédios que a gente usa são, na sua grande maioria, remédios que têm uma ação voltada para essas substâncias, agem nessas. São remédios que não vão prover essa substância para o organismo vai fabricar, mas eles vão aumentar o seu efeito, vamos dizer assim. E aí já entra muito do porquê os remédios sozinhos não são suficientes. Quer dizer, se eu estou usando um remédio para aumentar a ação de uma substância, e se tiver acontecendo no meu cérebro, está produzindo pouco daquela substância, o que o remédio faz? Então, eu Estou não tenho, muito nessa tecla. né, eu não tenho precursores para aquelas substâncias suficientes, ou até tenho, mas por uma desregulação do funcionamento cerebral que está sendo desviado para outra rota metabólica, não aquela da produção daquele neurotransmissor, por exemplo. Esse é o
paradigma de que neurotransmissores estão na base dos quadros psiquiátricos. Só que essa é uma teoria, uma hipótese que nunca se confirmou. E ela já foi testada. Isso é que é o mais angustiante. Não é uma hipótese que a gente ainda não sabe. Ela já foi testada. Ela nunca se mostrou verdadeira. O problema é que o que a gente tem de conhecimento hoje em dia do que estaria, o que provavelmente está na base das doenças psiquiátricas, são alterações no metabolismo cerebral, por isso a psiquiatria metabólica, não temos nenhum remédio que age nessas substâncias, nesses mecanismos. Então, para os tratamentos tradicionais, importa pouco saber isso. Então, por exemplo, a gente sabe que a inflamação é um dos grandes mecanismos que está na base das doenças psiquiátricas. A gente não tem nenhum remédio para agir na inflamação cerebral crônica. Um anti-inflamatório comum não serve para isso. Então, se pensa, tá bom, a gente tem esse conhecimento, mas por que isso adianta? Isso na prática não adianta para nada. E outras alterações metabólicas? Bom, o que a psiquiatria metabólica descobriu, revisitando coisas muito antigas, na verdade, não é nada muito inovador, é que existem algumas intervenções que são muito potentes para isso. E depois, na prática, o que se viu, o que se passou a ver, o que a gente vê hoje é que não só o mecanismo funciona, mas isso se traduz em melhora clínica, melhora de condições psiquiátricas, mesmo aquelas que não tinham melhorado com supostamente nenhum tratamento que existe nas diretrizes. Então, a psiquiatria metabólica nasce disso, de um entendimento, de uma nova teoria que está muito bem embasada do que estaria na base dos transtornos psiquiátricos, que são determinadas alterações, um conjunto de alterações no metabolismo cerebral. E eu falo que, felizmente, a psiquiatria metabólica não é só uma teoria, ela também se traduz em uma intervenção prática, porque se fosse só uma teoria, nos adiantaria pouco, seria interessante, mas não adiantaria muita coisa. Mas ela também propõe intervenções e tratamentos que ajustam esses mecanismos e que o que a gente está vendo nos últimos anos para cá é que, na prática, se traduzem em melhoras clínicas muito interessantes. Que bom quando você fala que a gente está vendo isso de uns anos para cá, porque tem muita gente estudando isso, né, já faz tempo. E agora a gente começa a chegar a conclusões de trabalhos importantes mostrando os resultados, né? E quando você posta algumas situações episódicas, alguns casos específicos, como você postou o da esquizofrenia, isso é muito interessante, porque a gente vê, inclusive na própria ortomolecular, essa discussão há muito tempo. Essa discussão vindo, Regis, lá do final do século XIX, quando nem se tinha entendimento da bioquímica, fisiologia de muito do que a gente compreende hoje. Então é interessante perceber que essa observação ela já vem sendo feita há mais tempo, né? Essa observação que envolve, por exemplo, as condições de vida da pessoa, né? As experiências que ela vive, a forma como ela vive, como ela se alimenta e tudo mais. Então, assim, é a gente voltar um pouco, né? Eu falo muito assim, Regis, que a gente na medicina pegou uma bifurcação, aí pegamos o caminho errado, agora está tendo que voltar para poder pegar um caminho certo, né? Então a gente está andando para trás aí um pouco e ressuscitando coisas lá do passado, né? Para poder resolver problemas que essa medicina mais comercial, farmacológica que a gente tem predominando hoje em dia, ela já se mostrou ineficaz. Não é inútil, é ineficaz. Né? Porque, afinal de contas, prescrever medicamentos cabe, né? E é interessante, é muito interessante o que você disse, Adolfo, que não é inútil, é ineficaz. Porque, assim, uma das coisas que eu me preocupo muito, e eu tenho falado um pouco mais sobre isso, eu pensava sem falar e agora estou falando um pouco mais. Porque, assim, quando eu me propus a trabalhar com essa área da psiquiatria, que é uma área que está ainda completamente fora das diretrizes oficiais, né? Quando eu falo de psiquiatria metabólica, não existe uma subespecialidade reconhecida dentro da psiquiatria que é a psiquiatria metabólica. Esse é o nome que quem trabalha com isso dá. Esse nome foi criado por uma psiquiatra específica lá nos Estados Unidos que criou esse termo, e a gente abraçou o termo porque ele faz muito sentido. Então, eu sempre me dei conta que, assim, se eu me proponho a trabalhar com uma coisa que está fora das diretrizes, o que eu preciso fazer é ser muito ético e científico. Quer dizer, não é porque eu trabalho com uma coisa que não está nas diretrizes que qualquer coisa pode ser feita. Não. Isso pode ser feito se tiver embasamento. Tem que ter ciência por trás disso, tem que ter prática por trás disso, tem que ter conhecimento por trás disso. Isso é muito importante. Então, assim, agora tem acontecido muito, muito menos, assim, mas no começo, às vezes as pessoas olhavam e ouviam falar sobre isso e pensavam, bom, aqui eu tenho uma medicina alternativa. E chegavam para mim já em tratamento de alguma doença que era séria e queriam saber, posso parar de tomar os remédios? E essa surpreendeu quando eu dizia, não,
Isso não está em pauta agora no nosso começo de tratamento. O que nós vamos fazer é tentar implementar um outro tratamento que seja mais eficaz do que esse. Eu sempre falo para a pessoa, não é que está bom com os remédios, mas talvez estivesse pior sem eles. Então, por que nós vamos arriscar? Então, exatamente como tu disse, quer dizer, não é inútil, os remédios não são inúteis. E essa coisa de ser contra ou a favor a remédio, eu acho um dilema meio sem pé nem cabeça. Assim. O remédio é uma ferramenta. Como é que alguém pode ser contra a ferramenta? Eu posso ser contra o uso que se faz do remédio. E aí eu estou dentro dessa. Acho que se usa remédio psiquiátrico de maneira demasiada, sem muito critério, para medicar coisas que não deveriam ser medicadas, ou para insistir em medicar coisas que a gente já sabe que o remédio não está funcionando. Tudo isso eu concordo. Mas ser contra remédio é uma coisa meio maluca. Então eu gostei muito disso. Eu nunca tinha ouvido essa frase, mas eu gostei muito, né? É ineficaz, mas não é inútil. Perfeito. Não, olha, Rez, eu penso igual a você. Na verdade, eu sou um grande entusiasta dos remédios no seguinte sentido. Enquanto sejam buscas por ferramentas melhores, que bom, Uhum. né? Mas essa percepção, perfeito que você colocou, essa percepção do remédio como ferramenta, é que não pode se perder. Então, eu acho que a gente tem um problema quando, muitas vezes, o profissional entrega a responsabilidade do tratamento à droga. Isso acontece na psiquiatria, acontece muito na obesidade, demais, Sim. né? E eu acho que o erro é esse. Então, como você falou, o erro é de quem conduz a ferramenta. O erro é de quem usa a ferramenta. A ferramenta não tem culpa, né? Então, a culpa do assassinato não é da pistola, né? É de quem puxou o gatilho. É. Foi de fato. A gente insistia muito, Regis, num ponto, e você já falou muito bem sobre isso, sobre a questão dos neurotransmissores e sobre as drogas intensificarem sua função, né? Então, por exemplo, você tem um medicamento inibidor seletivo de recaptação de serotonina, em tese, vai aumentar a eficácia daquela serotonina ali, porque ela não vai ser degradada, ou não tão rápido. Tá bom. Só que aí vem a pergunta, né? E esse paciente produz, pelo menos minimamente, a quantidade de serotonina para poder ser aproveitada assim? E o interessante é que a gente tem alguns exames que, de forma indireta, podem nos responder isso. E eu vejo isso ser pouco utilizado. Eu vejo esse ponto específico, vou chamar assim, viu, Regis? É um termo que se usa muito hoje em dia, né? Esse terreno biológico ele costuma ser investigado. E muitas vezes acontece aquilo, né? Uma medicação que era para ir para a direita, ela vai para a esquerda, ou uma medicação que você vai aumentando dose, ela nunca alcança eficácia, nunca, porque não tem o mínimo ali para que ela funcione. O foco é aí então também, né? Uhum. Exatamente. Não, eu concordo plenamente. Quer dizer, assim, prescrever um remédio psiquiátrico, por exemplo, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, é, de certa forma, tatear no escuro. Porque a gente está agindo, como tu disse, a gente está agindo num ponto que a gente, na melhor das hipóteses, não sabe nem como está esse ponto. E muitas vezes a gente, como tu falou, a gente já consegue saber que esse mecanismo não está bem azeitado. Então não adianta eu turbinar um mecanismo que não está funcionando bem. É colocar mais energia em algo que a gente, num alvo que não vai ser onde a coisa vai melhorar. Eu sempre digo isso assim, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, como tu disse, eles aumentam a disponibilidade da serotonina na comunicação entre os neurônios. E esse efeito acontece. A gente toma um remédio, esse efeito acontece. E acontece quase que invariavelmente de forma potente. Bom, se isso é verdade, por que é que, chutando baixo, 30%, 40% das pessoas não melhoram nos seus quadros? Quer dizer, a gente pode achar, bom, esse remédio não está funcionando, mas esse mecanismo ao qual ele se propõe a fazer, ele está fazendo. Provavelmente a explicação mais plausível é que bom, o problema não está nesse mecanismo. É ter outras coisas que estão acontecendo e que são as verdadeiras responsáveis pela produção de sintomas. E a gente está tentando agir. Quando a gente pega o efeito dos antidepressivos, é muito interessante observar isso, porque assim, o efeito na prática de um antidepressivo, ele é muito parecido com o efeito de qualquer outro remédio que a gente já sabe que são sintomáticos. Então, se eu tenho uma artrite no joelho, eu vou tomar um anti-inflamatório. A dor melhora um pouco, às vezes não melhora completamente, mas melhora um pouco, o inchaço diminui um pouco, não resolve.
Mas se eu ficar tomando esse anti-inflamatório, daqui a pouco a dor volta, né? Isso não vai manter a coisa bem. E daqui a pouco o inchaço volta também, eu tenho que ficar tomando mais anti-inflamatório. É exatamente o que acontece com os remédios psiquiátricos na sua grande maioria. Ou melhora pouco, melhora muito pouco, melhora por um tempo, depois ele, entre aspas, para de fazer efeito. Ele não parou de fazer efeito, esse efeito dele, farmacológico, continua acontecendo. É que ele é um sintomático. Ele está tentando melhorar um sintoma sem agir na raiz. E ele consegue isso, em parte, na maioria das vezes, por um certo tempo. Quando não consegue, desde o começo. Né? Perfeito, perfeito. Ô, Regis, e para isso, você então concordaria que a psicoterapia é essencial? Pô, eu sou psicanalista, eu sou suspeito para falar, né? Se eu Não, mas falar que fala, não, mas fala. não, eu considero assim, a psicoterapia é essencial, ou melhor, eu diria melhor, ela é muito útil. Ela é muito útil. Eu considero que a psicoterapia age aonde as intervenções biológicas, ou melhor, elas agem em pontos diferentes. É claro que tem pontos de relacionamento. O biológico interfere no psicológico, isso a gente sabe há muito tempo e continua valendo, e a gente sabe bem disso. Mas o alvo da ação de um tratamento, de um tratamento, vamos dizer assim, fisiológico, biológico, é diferente do alvo da ação de uma psicoterapia. Mas a psicoterapia proporciona melhoras que eu acho que são extremamente úteis em qualquer processo terapêutico. Não só em saúde mental, mas em saúde mental, obviamente, muito mais. Né? O que eu vejo muitas vezes, e isso eu acho uma coisa assim, angustiante de perceber, muitas vezes as pessoas profissionais, né, psiquiatras e psicólogos, por falta de entendimento do que está acontecendo, não por entender errado, mas por não conhecer todo o processo, acaba tentando usar uma ferramenta para melhorar coisas que essa ferramenta não tem capacidade de melhorar. Então, por exemplo, alguém que tem um quadro depressivo, crônico, eu acho que nessa situação a psicoterapia é muito, muito, muito importante. Mas ela sozinha não vai melhorar a depressão crônica dessa pessoa. Então, se eu acho que a psicoterapia é a ferramenta que vai resolver, é frustrante. O contrário é verdadeiro. Se eu acho que só um remédio, só uma intervenção biológica vai resolver, também é pouco provável que isso aconteça. Eu considero a psicoterapia assim, muito, muito, muito importante, junto, dentro. Eu falo cada vez mais, Adolfo, de plano de tratamento. Quando alguém me procura, eu faço uma avaliação, eu não vou dizer, olha, você tem que fazer isso. A ideia é fazer um plano de tratamento. A gente pode começar por um lugar, depois caminhar para outro, a gente pode começar por duas intervenções ao mesmo tempo. Tudo isso é montado para cada situação. Mas não é uma intervenção só, né? É um conjunto de coisas que a gente vai precisar fazer. Então você concorda com uma abordagem multiprofissional, né? Sem dúvida, sem dúvida. Cara, porque você vê, o que que eu falo para meus pacientes sempre, Regis? Que o remédio, ele vai viabilizar o processo terapêutico. Então, em muitos casos, sem o remédio, você não vai conseguir realmente executar, né, a terapia. Porque a terapia não deixa de ser um remédio vivencial, né? De uma certa Sim, maneira, é uma forma de falar. Que você pode conseguir apenas vivendo, mas aí vira um jogar na Mega Sena. Pode acontecer, como pode não acontecer. Então, é por isso que eu falo nisso. Eu gosto muito de falar para eles assim: ó, você vai precisar de uma medicação de repente, mas a terapia talvez seja o verdadeiro caminho de reorientar essa culpa para o que a gente pudesse chamar, talvez, de cura. Né? Por isso que eu te perguntei. Eu gosto sim. de insistir nisso. Eu acho interessante que hoje as pessoas ainda têm muitos preconceitos com os profissionais da parte psíquica. Né? Ainda tem. Quando a gente vai indicar, às vezes a gente ainda ouve hoje, cara, de gente estudada. Ah, não, eu não sou maluco. A gente ainda escuta isso, né? Espero que isso vá mudando mais a cada dia, né? Eu imagino que É, seja uma barreira, é né? uma barreira, assim. Acontece muito mais com a psiquiatria do que com a psicologia, né? A psicologia já é mais aceita. Assim. Com a psiquiatria ainda tem muito isso, né? Tá mudando, né? As pessoas estão falando cada vez mais sobre isso, mas eu acho que é uma faca de dois gumes. Eu estava até comentando com a minha esposa sobre isso ontem, porque eu estava me dando conta disso, né? A gente tem, né, de uns anos para cá, a gente diz que está se falando cada vez mais sobre saúde mental. A saúde mental está mais em
está mais em foco, se fala cada vez mais sobre saúde mental. O que é verdade e o que, obviamente, é bom por um lado. Por outro lado, o que eu me dou conta é que eu acho que a gente fala muito pouco sobre saúde mental, a gente fala muito sobre doença mental. Perfeito. A gente fala sobre saúde mental reconheça a depressão. É importante reconhecer a depressão, mas depressão não é saúde mental. Saúde mental envolve um monte de outras coisas, além de saber se tem uma doença ou não. Uma pessoa pode não ter uma doença psiquiátrica e pode estar vivendo mal. Isso tem a ver com saúde mental. Então, eu acho que a gente está falando mais sobre doença mental, é importante reconhecer, mas vai faltar a gente falar mais sobre saúde mental de fato. Cara, olha, eu achei essa sua colocação agora sensacional. E vou lhe fazer uma proposta. E como a gente está fazendo uma live no meio do dia, a gente já vai ter que terminar. Meia horinha hoje é o tempo que a gente tem. Para a gente fazer a nossa próxima live, mais longa no fim do dia, para falar sobre saúde mental. O que é que você acha? Acho fantástico, acho fantástico. Vamos fazer assim. Aceita o convite? Aceita, a gente faz aí uma hora cheia. Uma hora cheia. Então, Rez, vou te pedir para deixar uma mensagem pessoal, dar uma dica, falar uma coisa que você não queira que falte hoje para a turma, para essa nossa primeira incursão juntos, que eu já gostei demais. Fica aí à vontade. Ótimo, maravilha. Eu vou deixar a mensagem que eu sempre gosto de deixar, e aí muito a ver com o que eu trabalho, que é a psiquiatria metabólica e tratamentos, a ideia de ter tratamentos psiquiátricos mais eficientes, mesmo quando os tratamentos convencionais não funcionam. Porque assim, existe um número enorme de pessoas que estão fazendo seus tratamentos, estão atrás de melhorar seus problemas psiquiátricos, seguem o que os médicos e terapeutas falam para fazer e não melhoram. O recado que eu deixo assim, existem outras possibilidades, existem outras opções de tratamento que podem funcionar, mesmo quando os tratamentos convencionais não funcionaram. Eu acho essa mensagem importantíssima, muito da minha presença no Instagram, que era uma coisa que eu nem queria estar. Lá atrás eu era meio avesso a isso, eu não quero ter Instagram, Facebook, nada disso. Mas eu me dei conta, eu vou contar a historinha rápida, 2 minutos só. Quando eu me dei conta disso, quando eu comecei a trabalhar com isso, e eu recebi uma paciente que tinha uma depressão crônica há muitos anos, já tinha tomado todos os remédios que tinha. Ela seguia tudo que se dizia para ela fazer. Terapia ela fazia, atividade física ela fazia, tomava os remédios, tudo direitinho, não melhorava. E ela chegou até mim, a gente combinou uma terapia cetogênica e ela fez e ela melhorou muito. Ela teve remissão dos seus sintomas. E um dia sentado, eu falo, sentado aqui no meu consultório, onde eu estou agora, ela falando que estava muito bem, não sei o quê, ela me olhou e me perguntou assim, por que é que ninguém me disse isso antes? Eu nunca me esqueço daquela frase, cara, porque assim, primeiro eu não sabia o que dizer para ela, segundo eu fiquei pensando, alguém precisa falar disso, ninguém está falando disso, alguém precisa falar disso. Tá? Se falava disso em inglês, ninguém está falando disso em português, isso era 2020. E eu pensei, bom, então eu preciso falar disso. Essas pessoas precisam saber que existem alternativas que podem ser feitas. Não quer dizer que funciona para todo mundo, não é mágica, nada disso. Mas a mensagem que eu deixo é essa. Existem outros tratamentos psiquiátricos fora da psiquiatria convencional que são sérios, que são embasados e que podem funcionar bem. Não seja para todo mundo, porque nada é, mas é importante demais trazer isso. Você, cara, sensacional o trabalho que você faz, isso é importante demais. E eu fico muito feliz de você fazer esse trabalho, trazer com propriedade. Você é um psiquiatra, então é diferente da gente falar de curioso, né? É muito diferente. E entendo interessante, você está falando que você está vocacionado nisso. Em que sentido? Você percebeu um chamamento. Aí você percebe que geralmente você está atendendo, porque afinal de contas, irmãozão, quem mais é dado, mais é cobrado, né? Então você também tem que se coçar, que senão depois sua dívida fica alta. É interessante você falar isso, porque eu estava conversando, nessa mesma conversa com a minha esposa de ontem, eu estava falando justamente sobre isso. Eu falei para ela, olha, eu nunca acreditei que a gente veio com uma missão, a gente nasce com uma missão, nunca acreditei nisso. Mas se isso acontece, profissionalmente eu descobri qual é a minha missão. Minha missão é ser o porta-voz disso aqui. É exatamente. É isso que eu preciso fazer. Quando eu me dei conta disso, aí não é mais uma opção não estar nas redes, não falar, não propagar. Deixou de ser uma opção. Agora é o contrário. Isso é o que eu preciso. Que é o que a gente, que é o que a gente tem em comum, né? É A gente ir lá no da rebelião, educação. e o pessoal que a gente conhece, todo mundo tem essa angústia de que a gente precisa falar dessas coisas para as pessoas têm que saber disso. Né? E de fato é assim. Né? Cara, sensacional. Olha, fiquei mais teu fã agora, tá? Não é só porque você tem essa careca brilhante, não. Viu? Agora estou mais teu fã Brilhante. agora. Cara, muito bom.
Irmão, então olha, vou concluir agora só porque hoje é uma live de meio de dia. Te agradeço 1 milhão por você ter aceito e por Imagina. você já ter aceito também a próxima que a gente vai fazer, tá bom? Não, Então, te agradeço pelo convite dessa e pela próxima. Vamos fazer então sim, faço vamos questão. fazer. É, Hoje a gente já combina a data, a gente vai divulgar logo, pessoal. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Para o meio do dia, assim, com a divulgação um pouco, a gente teve muita gente aqui com a gente, eu fiquei muito feliz. Então, me despeço mandando um grande abraço e hoje a gente já define a data da próxima. Valeu? filha. Um abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.